fazer um convite muito especial para você. No dia 8 de novembro, estaremos realizando o nosso primeiro workshop Divertidamente em Sidrolândia. Será às 18 horas. Contamos com a sua presença. Contará com profissionais renomados e um delicioso coffee break. Alô você que acompanha o Noticidade, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast. Que prazer, que alegria estar falando com você, amigo e amiga internauta. Já te convido a compartilhar essa transmissão, a deixar a sua pergunta, porque hoje nós temos aqui uma live, uma entrevista, um bate-papo muito especial. E claro, é um prazer ter você junto conosco. Nós estamos recebendo aqui nessa edição a missionária Rosângela Silva. Rosângela, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui nos estúdios do Noticidade. O prazer é todo meu, Douglas. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada por você. Que Deus te abençoe por isso. Maravilha. Lembrando a você, amigo e amiga internauta, que nós temos o oferecimento da eForte Incorporadora, essa gigante do ramo imobiliário. Em breve, lançamentos em Sidrolândia, Maracaju, Jardim e Rio Brilhante. Com certeza a eForte é uma gigante nesse setor de imóveis, né? Lembrando para você que continuam as vendas dos imóveis ali no loteamento Parque Fratere, tá bom? Fica lá no final da rua Mato Grosso, continuam as vendas e comercializações daqueles lotes. Você pode procurar o escritório da eForte ali na rua São Paulo, pertinho da praça, que você vai conseguir descontos especiais nos terrenos do Ecoparque Fratere. Em nome também da IVRnet, do Nutrimais Atacado e da Clínica Divertidamente. Muito obrigado aí aos nossos parceiros que acompanham e nos auxiliam aqui para trazer muita qualidade para você, amigo e amiga internauta. Para você que está chegando aqui na nossa transmissão, nós estamos recebendo aqui a pastora, a missionária Rosângela Silva. A Rosângela, que é carioca, reside atualmente em Indaiatuba, São Paulo, né? Sim. E está em Sidrolândia, participando de uma imersão profética na igreja Horeb Church. Está aqui conosco também, quero aproveitar para agradecer a presença da pastora Bárbara Damares, está junto conosco aqui, que está trazendo para Sidrolândia aqui a missionária Rosângela. E eu participei na segunda e na terça e vou participar hoje à noite lá da imersão profética, e eu vou falar para vocês, pessoal, eu fiquei impactado com a presença de Deus e com a unção dessa mulher que está aqui. Por isso eu fiz questão dela vir aqui hoje e participar aqui do nosso podcast. Conversei lá com o casal de pastores, com o Hudson Mukiuti, com a Bárbara Damares, e eles falaram, não, a gente ajuda, vamos lá, vamos fazer acontecer essa entrevista que nós temos certeza que vai alcançar muita gente. E está aqui, né? Está junto conosco aqui a missionária Rosângela Silva. Rosângela, um prazer muito grande ter você aqui. Eu queria que você começasse aí do início, contando o seu testemunho, a sua história. Quem é a Rosângela Silva? Então, por muito tempo, eu tinha sempre a certeza que a minha vida ia mudar, mas eu não sabia como que iria mudar a minha vida espiritual. E eu comecei, né, na igreja perto de casa, eu recebi Jesus como o único suficiente salvador da minha alma. E ali, meu esposo, ele foi a primeira pessoa como referencial, porque ele me levou para a igreja. E como ele me levou para a igreja, eu fui apresentada a Jesus e minha vida começou a ter uma mudança muito grande. E foram processos que eu passei, mas eu entendi que foi uma transformação de Deus para mim, porque eu saí das trevas e vim para a luz, né? Eu saí de uma situação de uma pessoa pecadora e vim para a presença de um Deus que é vivo. E isso trouxe, assim, para mim um marco muito grande, porque eu conheci Jesus num momento muito difícil da minha vida. Eu era uma mulher que eu tinha vício de bebida, né? Eu era uma mulher que não tinha alegria, que dentro do meu coração tinha um vazio muito grande. E meu esposo, ele foi criado no lar evangélico, ele foi criado na Igreja Assembleia de Deus, e ele se afastou por um período, e quando ele casou comigo, ele sempre falava, eu estou no mundo, mas não sou desse mundo. E a mãe dele até se levantou, porque ela chegou a ponto de falar por que ele foi procurar uma pessoa que não servia a Deus, que não tinha temor a Deus para casar. E ele falou para ela, mãe, eu sei que Deus tem um propósito. E eu vou voltar para o Senhor e a minha esposa vai ser uma serva de Deus. E isso aconteceu.
ele me levou, né, para a igreja como uma visitante. Eu relutei um pouquinho, mas eu acabei indo. E num certo dia, num domingo, numa conferência na primeira igreja batista, ali no Rio de Janeiro, num lugar muito lindo, sabe? Era uma igreja muito linda. E ali o Senhor, ele me resgatou. E aí eu fiquei agora 34 anos na presença de Deus e passei por vários processos, né? Vários processos ao qual eu entendi que Jesus, ele estava fazendo uma obra em mim. Certo. E assim começou. Mas o porquê de querer essa mudança? Qual foi o principal motivo, assim, que foi um start na sua vida, um momento que você olhou e disse, eu preciso mudar? Porque eu sabia que se eu continuasse do jeito que estava, poderia me levar ainda mais para o fundo do poço, né? Porque uma pessoa que não tem Jesus e tem um vazio e que tinha uma vida totalmente entregue ao adversário, de bebida, de farra, de bagunça, a tendência é levar para o fundo do poço, né? E aí quando ele me convidou para ir para a casa de Deus, eu fui, relutei um pouco, mas fui, e eu me agarrei com Jesus, porque eu falei, Jesus, se tu me ama mesmo, eu sei que essa transformação vai ser feita em mim. E foi feita. E aí eu comecei a servir a Jesus. Foi isso. Mas houve um processo assim de libertação? Como que foi? Não, eu comecei a caminhar, comecei a ir para a casa do Senhor. E gradativamente o Senhor foi me limpando, né? E eu fui sentindo repugnância. Para você ter uma ideia, no começo do meu casamento, quando eu ia fazer as compras do mês, eu jamais fazia uma compra se eu não passasse, depois que eu saía do mercado, passasse num lugar e bebia 5, 3 ou 4 latinhas de cerveja. Não conseguia. Que isso? Toda vez que eu ia fazer compra, se eu fosse sair de casa, eu tinha que beber alguma coisa. E eu sabia que aquilo não era bom para mim. Já era um vício, né? Era um vício, né? Que estava se tornando um vício, que poderia se tornar até pior. E aí, com muita sabedoria, o que ele pensou? Eu vou levar ela para a casa de Deus, para ela ter um encontro com Deus. E deu certo. Maravilha. Aí você já era casada nessa época? Eu era casada. Eu era casada com ele. E você teve algum tipo assim de recaída, porque tem muito crente, né, cristão, que ele vai, ele é liberto, né, ele recebe a bênção, ele começa a participar dos cultos, ele começa a mudar o seu jeito, né, a sua vestimenta, o seu modo de falar, e aí começa talvez prosperar, né, ser abençoado, ele começa a mudar o seu padrão de vida, e aí ele começa a olhar para o mundo, né, para as ilusões do mundo, e aí ele acaba se distanciando, né, olhando para o mundo, ele já acha que não precisa mais de Deus, né, e aí começa a se perder, digamos assim, né. Isso aconteceu com você ou não? Você foi sempre firme ali e uma vez que se convertida, tá até hoje? Como é que foi? Não, isso não aconteceu comigo. Eu entendi que Jesus, ele foi o melhor para a minha vida, foi o melhor caminho que eu percorri. Às vezes não dá nem tempo, né, pastor? Às vezes acontece isso na vida da pessoa, a pessoa, né, perde a salvação dela. Né? Sim, não dá tempo. Eu me mantive firme, naquele objetivo, me mantive firme. Foi difícil no começo, como para todas as pessoas que passou por isso, sabe que no começo é difícil, mas eu entendi que eu estava no caminho certo. Maravilha. Mandar um abraço aqui, pessoal que está participando. Pessoal, nós estamos ao vivo aqui com a missionária Rosângela. Ela é carioca, talvez você deve ter percebido aí, né? Ela é carioca e ela é moradora hoje do interior de São Paulo, em Indaiatuba, e hoje ela está em Sidrolândia, numa imersão profética da igreja Oreb Church. Está aqui a pastora Bárbara junto conosco, para você que está chegando agora aí, a gente já falou, mas né, a gente reforça o pessoal que vai chegando aí, entrando aí na nossa transmissão, na nossa live, claro, lembrando que nós estamos ao vivo. E hoje, às 19h30, lá na Oreb Church, vai ter a última noite da imersão profética com a presença aqui da missionária Rosângela. Quero mandar um abraço ao pessoal que está participando conosco aqui. A Milena Bruna, né, está dizendo aqui que a senhora é um exemplo, né, de pastores. Está mandando um abraço também para a Bárbara e para o Hudson, que também são exemplo. A Neuci Soares Mota, né? Abraço aí, Neuci. A Jaqueline Lopes está junto conosco também ao vivo. A Idalina Araújo, minha amiga Idalina, grande radialista. Aquele abraço para você, Idalina. Pastor Hudson também já está junto conosco aqui. A Adriele Brits, a Regiane Antunes, a Rosa Maria Freitas está dizendo que você é serva de Deus. Pessoal, se você tiver alguma pergunta aqui para missionária, aproveita aí a oportunidade, pode mandar aí nos comentários que a gente vai estar lendo, tá? Estou acompanhando aqui através do retorno. A
O Antônio também está junto conosco aqui, o Antônio Augusto, né? Aquele abraço aí, Antônio, dizendo aqui que vai ser bênção, né? E também o Paulo Henrique Nunes. Vai comentando aí, pessoal, deixando o seu comentário. Se tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente aqui, lembrando que nós estamos ao vivo. Bom, o processo foi esse, né, missionária? E aí a senhora começou a frequentar, né, para a gente poder pegar essa linha do tempo aí do seu testemunho, né, falar um pouquinho da sua história, até para as pessoas entenderem, né, às vezes a gente vê, né, a pessoa lá no altar, né, a gente queria saber, né, queria conhecer mais, né, da vida daquela pessoa, né, da onde que aquela pessoa saiu, quem ela é, o que ela faz, né, como que é a rotina daquela pessoa, e é importante até para a gente ter esse conhecimento, né, e saber que nem tudo são flores, né, que a vida não é, né, tudo aquilo às vezes que aparece, né, às vezes a pessoa acha que é um show, que é um espetáculo. E não é, pessoal, às vezes a pessoa vê, né, por rede social, né, e aí a pessoa fica até triste, né, poxa vida, parece que a vida do fulano é tão boa, né, parece que tudo dá certo, né, e não é, né, pastor? Então, é por isso que é importante, né, a gente esclarecer, a gente falar, né, a gente participar de podcast, a gente vir esclarecer para as pessoas, porque é uma forma também de incentivar as pessoas, né, de que a vida não é só flores, né, que tem uns espinhos, que tem uns momentos difíceis, sim, mas que temos que, né, entender que somos fortes, né, que Deus nos faz fortes, né. Então, por isso que é importante, né, por isso que eu convidei a senhora aqui para participar desse podcast e está sendo com certeza uma alegria muito grande para a gente poder receber a senhora aqui. Então, nesse momento que a senhora se converteu, ficou firme na igreja, como que foi esse processo de membra para se tornar essa grande missionária que a senhora se tornou? Primeiro eu passei pela escada de subir, né, degraus. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, ativa na casa de Deus. Procurava não faltar aos cultos, procurava estar em todos os eventos presente. E também me juntava muito com as irmãs, as indôneas, as que tinham mais experiências. Lá no Rio tinha um trabalho chamado culto nos lares, culto volante, culto rotativo, que as irmãs faziam durante as terça-feira à tarde. E eu estava junto delas. Casas? Nas casas? Hoje o pessoal chama de célula, alguma coisa assim, né? Mas era sempre no horário da tarde. Certo. E aí eu estava sempre junto delas, elas tinham mais idade do que eu na época. Eu tinha 21 anos, eu era bem nova, e elas já, senhoras de 60, de 50 e poucos anos. E ali eu ficava prestando atenção do jeito que elas dirigiam aquele culto, como elas conduziam, como elas lidavam com as almas. Eu fui usufruindo daquilo, fui guardando aquilo dentro de mim. E aí uma certa feita eu fui num trabalho na minha igreja, uma consagração, no sábado pela manhã, e ali a irmã que estava dirigindo falou para mim que eu iria trazer a palavra na próxima semana. E eu fiquei muito preocupada, porque eu era praticamente uma nova convertida, que tinha pouco tempo de evangelho. Eu falei, mas como que pode isso? E ela pegou e falou assim, não, Deus está mandando. E aí, como ela já tinha me avisado que eu iria trazer a palavra na semana seguinte, o que eu fiz? Eu não fui com medo, eu não apareci. Mas aí ela deixou passar 2 semanas para me esquecer. E quando eu apareci lá de novo, ela me pegou de surpresa. Ela falou, tu vai ministrar a palavra hoje. E eu peguei, não tive como fugir, que eu já estava ali, né? E nisso, o que aconteceu? Eu ministrei a palavra com o olho fechado, preguei a mensagem de Deus. E quando eu terminei de pregar a mensagem de Deus, tinha um moço, um rapaz, devia ter mais ou menos uns 22 anos, sentado lá no final do banco da igreja, e ele se rendeu aos pés do Senhor. E ali eu entendi que Deus tinha muito mais além para fazer através da minha vida. E que quem faz é o Espírito Santo. E o Espírito Santo naquele dia fez. E falou para mim que iria muito mais fazer. E quando chegou na próxima semana, eu fui no outro culto à tarde, mas já foi numa igreja. Eu até relatei ontem isso na igreja. E a igreja estava cheia porque era uma festividade. E uma profeta chegou para mim e falou que via uma faixa assim no meu peito escrito Missionária de Nações. Eu falava, meu Deus, mas eu não sou nem diaconisa, eu não sou nada, eu sou apenas uma membra. Duvidei um pouco na hora, mas eu tomei posse, falei, se é Deus mesmo que está falando, vai se cumprir. E ali eu corri atrás do meu chamado. E passando mais ou menos 1 ano e meio, eu fui consagrada a diaconisa do ministério, trabalhei, né, com todo o meu ímpeto, com todo o meu ser na obra de Deus, e depois de 2 anos eu fui consagrada missionária. E aí foi começando uma nova trajetória na minha vida. Maravilha, que bênção, hein? Mandar um abraço aqui também, pastor Douglas, meu xará,
Mulher de Deus hoje vai ser benção, com certeza, né, Douglas? O Hudson está aqui trazendo o endereço, né, pessoal? É Rua Paraíba 380 Centro, né, Bárbara? O endereço lá da Oreb Church, né? É isso aí, pessoal. Deixa aí o seu comentário, quem quiser participar. Participe conosco aqui, será um prazer ter você junto conosco aqui nessa transmissão aí. A Luciana está dando um glória aqui. Então, a minha pergunta, e eu acho que eu já vim com essa pergunta aqui desde ontem, quando você estava lá pregando, a gente prestando atenção na palavra, e é uma pergunta que eu acho que mexe muito com as pessoas, por causa da curiosidade das pessoas. É minha curiosidade, acredito que também é de muitos, que é sobre a revelação e a profecia. Né, a gente percebeu que muitas pessoas foram reveladas, houve profecias, e eu percebo que é muito assertivo, né, algo realmente de Deus, e muita gente não acredita, né, tem toda uma polêmica no tocante a isso, mas realmente é algo que a gente sente mesmo a presença de Deus, é algo muito forte, né, que fala realmente ao coração daquela pessoa que está sendo direcionada no momento ali do culto. E a pergunta é, como que isso acontece? Né? É algo que você pediu para Deus, esse dom? É algo que foi passado para você, que foi revelado para você? Como que acontece o momento? Você vê, é como se fosse um sonho? Como que é isso, assim? Acho que as pessoas têm essa curiosidade, né? Então, comigo aconteceu da seguinte forma. Quando eu recebi a profecia de que eu iria ser uma missionária, eu fui orar e eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor tem esse chamado mesmo na minha vida, eu quero ser uma missionária completa, eu quero não só ter o dom da palavra, mas eu quero que o Senhor também me dê o dom da revelação, da profecia. Eu quero que esses dons acompanhem junto com o da palavra, para que não surja nenhuma mera dúvida naquele que for ouvir. E o Senhor, Ele assim fez. Aí eu comecei a pregar no bairro mesmo, onde eu morava, né? Eu fui chamada para pregar nos bairros. E dos bairros já fui começando a pregar pelas cidades circunvizinhas, de onde eu morava. E sempre tem alguém com celular que grava e tudo mais, né? E assim que começou a minha primeira viagem missionária. Que aí dali eu já fui pregar numa cidade chamada Santo André, que é no ABC Paulista. E quando eu fui pregar lá, o irmão que me levou, o pastor que me levou, ele falou assim para mim que o que Deus tinha comigo era tão forte que o mundo precisava saber. E ele queria gravar um DVD, que na época era DVD, né? Uhum. Ele queria gravar um DVD com as minhas ministrações e tudo mais. E ali foi gravado aquele DVD, eles prepararam tudo para mim, prepararam roupas e tudo, me fizeram tudo que foi preciso para mim ficar ali pronta para gravar aquele DVD. A igreja muito lotada, e foi uma bênção, né? Foi uma bênção. E ali o Senhor foi começando a desenvolver mais aquilo que eu tinha pedido para Ele. E como que funciona? Não tem uma receita. As coisas do Espírito Santo são inexplicáveis. Simplesmente o Senhor vai me dando e eu vou passando. A palavra de Deus diz assim: abre a sua boca que eu vou encher ela. Então não passa um filme, não passa uma mensagem, não passa nada como se fosse uma visão. No meu caso, eu não tenho uma visão de olho aberto, mas dentro da minha mente, o Espírito de Deus vai falando na minha mente e eu abro a minha boca e vai saindo. É assim que funciona a revelação. Uhum. E as palavras também, quando eu ministro, eu até me preparo, eu faço, né, os esboços e tudo mais, mas geralmente é o Senhor que vai me dando as palavras. Sempre é uma revelação de Deus, as mensagens também. É assim. Eu vejo que eu achei muito, muito bacana, muito, muito legal, que ela é uma mensagem, ela é uma mensagem exclusiva, né? Ela chega a ser exclusiva para aquela pessoa, ela é direcionada àquela pessoa. Então por isso que eu vejo que mexe muito, né? Porque a pessoa ela sente mesmo, né, que Deus está falando com ela, está usando alguém para falar, né, diretamente para ela, né? Por isso que a gente já havia participado de alguns outros cultos, né, com revelação, mas eu achei o seu bem específico, assim, né, muito forte realmente. E até, pessoal, eu não ia indicar para vocês aqui algo que fosse ruim, é claro, né? A gente tem toda uma credibilidade aqui do jornal, mas eu tô aqui indicando para vocês porque eu participei, eu estive lá, né? Eu vi. Então, para você recomendar algo para alguém, você tem que experimentar, né? Quando você vai recomendar um suco para alguém, você tem que tomar esse suco, sentir o sabor para dizer se é bom, se não é, né? Então eu recomendo de algo que eu vivi,
que eu experimentei e que eu vi e testemunhei que é de Deus, que é uma coisa séria, que é uma coisa positiva, que vai ajudar você. Então, se você está passando por algum problema, por alguma dificuldade hoje, vale a pena, hoje é o último dia para você comparecer na Oreb Church e participar desse culto aqui com a missionária Rosângela e com a pastora Bárbara, que hoje estarão ministrando, e eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês. E missionária, outra pergunta que eu tinha para fazer para você é sobre uma dificuldade que hoje, né, as pessoas vivem, que é a depressão. Né? Muitas pessoas estão nos assistindo aqui neste momento e estão passando por esse problema que vem da depressão, da tristeza, da ansiedade, né? As pessoas se frustrando. Nós estamos chegando aqui no fim do ano, muita gente queria ter, durante o ano aí, ter comprado o seu carro, ter comprado a sua casa, né? As pessoas que estão preocupadas com coisas materiais, né? Achando que talvez isso é o segredo da felicidade, e a gente que é cristão sabe que não é, né? Isso é apenas a consequência, né? Às vezes de anos de trabalho, né? E vem naturalmente, né? Mas muitas pessoas, elas ficam ansiosas, depressivas, né? Talvez por causa de medo, de dívidas, de problemas, e aí já entra um problema no casamento, aí já o cara destrói a vida inteira dele por causa disso. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né? Porque se eu estou falando aqui, talvez alguém está passando por isso e está assistindo e precisa ouvir. Ainda que nós atinja aqui uma pessoa, já estamos fazendo muita coisa, né? Uma alma para Deus é muito, né? E imagine você. Então realmente eu queria que você falasse sobre depressão, né? O que essa pessoa tem que fazer para sair desse buraco que ela se encontra nesse momento. Sim. O meu conselho para você que está passando por uma situação dessa, eu sei que é muito difícil, né? Porque é um momento de solidão que você está passando, que tu está enfrentando. Mas não passe sozinho. Não enfrente isso sozinho. Procure ajuda. Procure ajuda de alguém que você sabe que vai te ajudar, que vai estender as mãos para você. Porque, infelizmente, tem muitos perdendo-se a vida porque ele fica naquele mundo, naquela situação, na solidão, na depressão, e não pede socorro. E a palavra do Senhor diz que a gente tem que elevar os olhos para o monte, porque de lá virá o nosso socorro. Como o Senhor vai usar o socorro para você? Ele vai usar o socorro através de alguém. Ele vai usar o socorro através de uma vida que vai te socorrer. Não é fácil, mas um profissional, uma pessoa experiente, uma pessoa que tem vida com Deus, vai poder te ajudar muito. Porque tudo que o inimigo de nossas almas quer é acabar, é matar, é destruir. Mas o nosso Deus, ele tem vida, e vida com abundância. Essa vida com abundância que incomoda o inferno. Então ele vai fazer de tudo para você não ter essa vida com abundância. Então ter Jesus já é uma abundância. Jesus, ele já é um tudo para nossas vidas. Então o meu conselho é esse: procure Jesus, procure ajuda e não deixe que o adversário acabe contigo, tá? É o meu conselho como uma serva do Senhor. Amém. Missionária, para você que está chegando agora aqui na nossa transmissão, nós estamos ao vivo aqui num bate-papo com a missionária Rosângela Silva. Ela é carioca, atualmente reside em Indaiatuba, São Paulo, e está hoje em Sidrolândia participando aqui da imersão profética na igreja Oreb Church, tá bom, pessoal? Missionária, qual que é a principal dificuldade hoje dos pregadores, né? Não só missionários que fazem esse trabalho, mas o pastor evangélico, na sua visão, qual que é a principal dificuldade hoje dos pregadores? A principal dificuldade, eu vou falar no meu caso, né? A principal dificuldade que às vezes a gente vê é uma visão de alguns líderes de reconhecimento quem é aquele pregador. Porque tem muitos líderes que falam que tem visão e não tem. E não reconhece ele, o chamado desse pregador. E muitas das vezes esse pregador, ele passa alguns apuros por causa disso. Então, se todos os pastores que convidam um pregador para ir na sua igreja, ele tiver uma visão espiritual e pedir o discernimento sobre aquele pregador, vai ser muito melhor para ambas as partes. Então, é isso, é a falta de visão de alguns líderes que convida esse pregador para estar ministrando na sua igreja. Então, essa é uma dificuldade que às vezes eu sinto. Entendeu? Hoje você tem uma igreja lá em Indaiatuba?
Sim, eu e meu esposo estamos na direção de um ministério, Igreja Missionária Canaã. O nosso pastor, o presidente aqui no Brasil, é o pastor Rivaldo Silva. E nós temos o nosso pastor, nosso apóstolo, que é o presidente do campo, né, de todo o Ministério Canaã, que é o Gesiel Gomes, que todos conhecem, né, que é o príncipe dos pregadores. Só que ele mora nos Estados Unidos, mas deixou aqui um referencial muito grande, deixou o pastor Rivaldo para estar no comando. E tem sido bênção estar ali. Maravilha. E como que funciona esse trabalho evangelístico que você faz nos municípios aí, o Brasil afora, né? Como que funciona? As pessoas te convidam, te mandam um convite e aí você vai até a igreja? Como que é? Sim, como eu falei, né? Tudo começou lá em São Paulo, quando eu fui convidada assim pela primeira vez, e eu cheguei a gravar 7 DVDs na época. Aí depois acabou, né? Não teve mais DVD. E de um vai passando pro outro, né? Aí eu sempre recebo convites. Antes, eu ficava muito tempo fora de casa. Eu ficava, às vezes, 15, 20 dias viajando. Muitas das vezes meu esposo não ia porque as crianças eram pequenas e eu tive que viajar sozinho. Aí que mesmo em Cidrolândia, quando eu vim, a primeira vez, que é mais de 14 anos atrás, se eu não me engano, mais de 10 anos atrás, eu vim sozinha, fiz essa obra e foi benção. E quando passa a ser conhecido, depois os outros pastores também convidam. É benção. Maravilha. Esses dons espirituais, né? Tô aqui olhando para a senhora, tô imaginando, né? A pessoa te vê aí na fila do pão, né? Lá na fila do mercadinho, né? Não dá nada, né, rapaz? Não dá nada. Mas quando vê a mulher lá no altar, né, o fogo desce. Como que pode, né? Nós somos, né, assim, pessoas simples, né? E Deus, ele nos usa, né? Deus, ele usa. Às vezes teve alguns pastores aqui, assembleianos, pentecostais, e eu falava, gente, às vezes não, na maioria das vezes, digamos assim, aquela igrejinha, sabe, pequenininha, lá, bem escondidinha, lá, sabe, bem caidinha, que você, né, ninguém dá nada, né, não tem estrutura, aquela coisa, Deus está lá, Deus habita lá, né, e aquilo lá, de lá saem milagres, curas, bênçãos, transformação de vida. Então a gente às vezes olha muito, né, para a aparência, né, das coisas, né? A gente olha para o aparente e a gente não vê como Deus vê, né? Assim como Davi, né? O rei Davi, né, foi ali ignorado, né? Então a gente começa a olhar muito com os olhos carnais, né? Então talvez você está assistindo a live aí, né? Olha, mas essa senhora, gente, eu participei, né? Então realmente é algo muito profundo, é algo realmente espiritual. E a questão da revelação, às vezes a pessoa tem medo, né, missionária? A pessoa acha assim, puxa, vai lá, vai contar tudo meus podres lá, vai falar tudo meus pecados, eu não vou, né? A pessoa tem aquele receio. E não é revelação desse tipo, gente, não é isso, né? É até importante a senhora esclarecer como que funciona isso, né? Como que às vezes a pessoa não conhece, nunca viu, fica até com medo, né? Não, pode ficar tranquilo, tá? Que o nosso Senhor, ele tem a sabedoria de nos dar sabedoria, e nós temos ética. E até mesmo quando a pessoa está numa situação dessa, de ter uma vida de pecado e tudo mais, nós temos aquela estratégia do Espírito Santo para entregar de uma forma que a pessoa sabe, que Deus sabe que ele está agindo errado e que ele precisa se consertar. E muitas das vezes também, às vezes eu chamo até num privado, no particular, quando é uma coisa muito séria para entregar para a pessoa. Pode ficar tranquilo sobre isso. Certo. Dificuldade no casamento, pastora? Dificuldade no casamento. Foi uma questão que nós falamos aqui com a pastora Bárbara também, no último podcast que a pastora Bárbara participou, e que ela recebeu bastante feedback nessa questão, porque hoje, no nosso município, não só aqui, no Brasil inteiro, né, as pessoas sofrem muito no casamento, né, com problemas, brigas, dificuldades, desentendimentos, né, e a primeira coisa que a pessoa faz, ela começa então, quando passa por problemas, sejam eles quais forem, o primeiro pensamento da pessoa é já projetar a vida separado, né? Não, eu vou vender isso, eu vou vender aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, já pensando em si. Ao invés dela pensar uma forma de resolver o problema, né? Porque casou é para a vida inteira, né? Não, ela já pensa o que ela vai fazer separado e ela vai alimentando aquele pensamento negativo,
Ao invés dela fazer o inverso, de tentar resolver o problema e salvar o casamento dela, ela prefere então terminar de enterrar logo, né, do seu próprio pensamento. O que a senhora acha sobre isso? O que a pessoa deve fazer à luz da palavra de Deus para resolver esses problemas matrimoniais? Bom, dentro da luz da palavra, o meu modo de pensar é que, por mais dificuldade que acontece no casamento, a pessoa tem que lutar por ele, né? Ela tem que fazer aquilo que a palavra de Deus manda, né? Deus uniu. Se Deus uniu, então vamos procurar fazer aquilo que o Senhor está me ordenando fazer. Porque, como eu falei, o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, acabar com tudo. Mas Deus ele tem projeto. Então, se Deus uniu propósitos, então tem que manter esse propósito dado por Deus. Por mais, mas se for traição e tudo mais, sempre Deus ele vai te orientar, o próprio Espírito Santo vai te orientar, mas se a gente der ouvido. Se ouvires a voz do Senhor, né, e procurar seguir a palavra e guardar a palavra, vai dar certo. Não tem maior conselheiro do que o Espírito Santo para nos ajudar? Então, não faça de tudo para o seu barco não naufragar. Faça de tudo para a casa não ser derribada. Faça de tudo. Lute pelo seu casamento, lute pelo seu cônjuge, porque Deus uniu o propósito, tá? E eu sei que Deus vai te dar sabedoria para isso. Curas e milagres, pastora. A pessoa está passando por uma doença, talvez que ela já não acredita mais, né, que se resolva, talvez é uma doença terminal, talvez é uma enfermidade, talvez é uma dor que já incomoda essa pessoa há muito tempo, e eu percebi ontem lá, né, durante o culto, né, um espaço para milagres realmente, para cura e libertação. E isso faz uma diferença muito grande na vida das pessoas, porque talvez é um fardo que a pessoa carrega, que não era para ela estar carregando, né, pastor? Mas a gente tem a palavra do nosso lado, né? A palavra do Senhor diz: pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei. Se a pessoa quer um milagre para a sua vida, ela tem que correr atrás desse milagre, porque o Deus que nós servimos, ele continua poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. De certo, sim, que tem casos e casos, tem algo que é necessário passar pelo médico, que Deus também deu sabedoria para o homem. Então, a gente aqui também não está taxatando, falando que tem que só buscar o milagre e não procurar recursos da medicina. Não, se é para procurar a medicina, vai procurar, faz a sua parte. Mas nós temos que fazer a nossa também, de buscar Deus. Eu costumo dizer que primeiro a gente tem que buscar o dono do nosso corpo. Depois, se o Senhor falar assim, agora tu vai procurar homem, vai procurar o recurso humano. Se Deus te deu essa autoridade de clamar pela sua cura, de clamar pelo seu milagre, busque o teu milagre, busque a tua cura. Se for para ele fazer, ele vai fazer. Mas se ele falar, não, é necessário você ter um testemunho, porque muitas das vezes Deus quer que a gente vá até o médico e a gente passe por aquele processo, né, de passar pelo médico, e ali vai surgir um grande testemunho também, de falar que Deus é Deus. Amém, com certeza. Pessoal, nós estamos aqui já chegando na reta final aqui do nosso bate-papo, né? O pessoal que está participando aqui, muito obrigado. A Elizabeth Nantes é minha mãe, está aqui junto conosco assistindo aqui a transmissão. Obrigado, mãe, aí pela audiência. A Franciane França Correia também está junto conosco aqui. A Edmara Silva, Solange Borges, a Juscelene Rodrigues de Lima, tá aí dando boa tarde, né? Já quase boa noite, né, Juscelene? Agora já são 18 horas aqui, lembrando que nós estamos ao vivo e estamos aqui conversando, fazendo um bate-papo aqui com a missionária Rosângela Silva, que é do Rio de Janeiro, atualmente mora em Indaiatuba, São Paulo, e hoje, excepcionalmente hoje, né, veio aí já de uma campanha de segunda, terça e quarta. Hoje é o último dia da imersão profética na igreja Horeb Church. Está aqui a pastora Bárbara junto conosco aqui, acompanhando também essa transmissão ao vivo. E falando ainda, missionária, sobre doença, né, eu vou dar um testemunho aqui. Eu, pessoal, tive aos 16 anos de idade, eu fui diagnosticado com esquizofrenia. Eita. Imagine você, né, um jovem, adolescente, que ouvia vozes, que via vultos, que tinha o desejo do suicídio, né, que tinha diversos problemas, tinha asma, eu era um problema ambulante. Minha mãe sofreu muito comigo, né, dava trabalho por causa disso, mas nunca me envolvi com nada de errado, droga, problema, nunca. Sempre fui um bom aluno, sabe, mas sofria com esse mal, né, que era um mal que era espiritual.
Mas aí um psicólogo passou por um psiquiatra e o psiquiatra então trouxe esse quadro de esquizofrenia. E aí é tomar remédio controlado, seu filho tem esse problema e as coisas só iriam piorar. E numa dessas crises que eu tive lá aos meus 16 anos, a minha mãe não aguentava mais, ela saiu, ela era católica, ela saiu em busca de uma igreja. E já tardar da noite tinha uma igreja evangélica aberta, né? Essa igreja estava aberta, já era quase 10 horas da noite. Ela entrou nessa igreja, o pastor foi com ela até a minha casa e eles fizeram lá o processo de libertação. A partir daí eu comecei a dormir bem, eu comecei a me recuperar, eu comecei a fazer um estágio numa emissora de rádio, me tornei um radialista, concluí o ensino médio, fiz faculdade, me casei, né? Tudo deu certo na minha vida a partir daí. Mas imagine você se ela talvez, né, falasse, não, meu filho é doente, vamos medicar, vamos, né, é isso, é o problema que ele tem, vamos deixar. Imagine você se a minha mãe aceitasse aquela doença, né, se ela não buscasse ajuda, se ela não se tornasse uma cristã, né, vamos dizer aqui, uma crente, né, que hoje ela é uma crente, ela é uma cristã, ela é uma mulher de Deus até hoje, ela é obreira lá da Igreja Universal até hoje. Imagine, né? Mas está aí o resultado, o milagre aconteceu, eu fui curado, hoje eu sou motivo de bênção na vida dela, né? Aleluia. Então realmente houve essa transformação porque ela não aceitou aquele diagnóstico, e talvez você está assistindo, talvez você, né, nem sabia disso, mas é algo que Deus está revelando a você que tem jeito. Se teve jeito para mim, tem jeito para você, né, pastora? Então realmente a gente precisa buscar ajuda. Então levanta, vai para uma igreja, busca ajuda, busca em Deus, né? Porque Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, né? Não precisamos carregar esse fardo, né? Então tem muita gente talvez sofrendo ainda, e sendo que não precisa, né? Sim, é isso mesmo. É necessário clamar pelo Senhor, que Ele tem poder para poder te curar. Ele tem esse poder. E Deus, Ele criou uma situação uma vez. O meu esposo, ele estava afastado do caminho do Senhor. E por ele estar afastado, o Senhor começou a apertar ele, porque Deus queria ele na presença dele, né? E com isso ele passou por um processo de uma enfermidade. Ele teve uma apêndice perfurada. Ele ficou 22 dias internado. Ele passou por 2 cirurgias. Caramba. E ali ele teve que se achegar ao Senhor. Então tem enfermidade que é Deus chamando para perto. É Deus chegando falando assim, eu não quero você desse jeito, eu quero você da minha forma. E ele teve que fazer um concerto com Deus. E ele reconheceu que ele era necessitado de Jesus. Ele ficou numa situação tão difícil que ele chegou a pedir perdão para todo mundo da família, porque ele pensou que ia morrer. E verdadeiramente, se ele não tivesse se arrependido, Deus iria recolher ele. Mas ele se arrependeu e ali o Senhor, ele fechou aquele mal que estava sobre ele. Foi tudo jogado por terra, devido a ele entender que Jesus tinha que ser a dose mais forte na vida dele. Então tem enfermidades também que vêm sobre o ser humano, que é Deus permitindo para ele poder ter uma vida com ele, ter uma vida com o Senhor. É isso. Maravilha. Missionária, que prazer, viu? Que alegria poder fazer esse bate-papo contigo aqui, te conhecer. Foi uma alegria muito grande, um prazer muito grande. Eu acho que essa live, essa transmissão é um motivo de bênção na vida das pessoas, né? Que as pessoas realmente devem procurar ajuda, devem, né, recorrer ao Senhor, porque não existe, né, um problema que Deus não possa resolver, né? Deus, ele sabe de tudo, ele conhece tudo e é tudo no tempo dele, né, missionário? Prazer receber a senhora aqui. Algo mais que a senhora queira acrescentar? O Noticidade está aqui ao vivo, à sua disposição sempre quando vier a Cidrolândia aqui, estaremos sempre à disposição. Amém. O prazer é tudo meu, Douglas. Eu estou plenamente grata a Deus e também pela sua vida, pelo convite. E com certeza voltarei sim, tá? Foi um prazer. Maravilha. Amém. Pessoal, muito obrigado aqui. Lembrando que nós estamos encerrando já um pouquinho mais cedo, porque daqui a pouquinho a missionária vai estar lá na igreja Oreb Church, tá? Às 19h30. Então, você é o convidado especial, então, para comparecer à igreja, tá? Para hoje participar aí da última edição, né, da imersão profética
lá na Oreb Church. Será com certeza uma alegria, nós estaremos lá, será um prazer muito grande acompanhar e participar desse último dia dessa imersão que começou na segunda e está sendo encerrada hoje, tá bom? Em nome aqui da Eforte Incorporadora, do Nutrimais Atacado, da IVRnet e também da Clínica Divertidamente, essa foi a edição de número 57 aqui do nosso podcast com a missionária Rosângela Silva. Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua participação. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe.